Abrace pelo menos 3 irmãos aí e diga assim: Jesus tem cura para você. Isso. Diga: Jesus tem cura para você. Abrace no mínimo 3 irmãos. Se você vê alguém que não gosta de abraçar, sai do teu lugar e abraça ele. Você vê alguém tímido aí, não deixa ele sem receber um abraço não. Vai lá dar um abraço nele. Aleluia. Aleluia. Tem alguém que crê que Jesus cura aqui? Amém. Eu creio muito, irmão. Quero ministrar hoje uma palavra. Fique de pé ainda mais um instante. Vamos aproveitar que você já está de pé aí, está em forma. Abra no Evangelho de Marcos, por favor. Quero ministrar hoje uma palavra com o tema de tempo de cura. Tempo de cura. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler alguns textos hoje aí nesse Evangelho de Marcos. Vamos começar pelo 16. Um outro dia, irmão, eu disse aqui em um culto que João 3,16 precisava ser um papel de parede no nosso celular, né? E criaram um papel de parede, irmão. E o papel de parede do meu WhatsApp é a imagem, né? Que criaram de João 3,16 aqui da igreja, o versículo. É nós hoje? Bate aí. Glória a Deus. E esse texto é um dos textos, irmãos, que também deveria estar gravado nos nossos corações. É um texto muito conhecido. Eu quero ministrar ele, falar sobre ele um pouco, para a gente poder ir desenhando o que eu creio que o Senhor quer falar conosco hoje sobre cura. Amém? Irmãos, eu vou começar dizendo algo assim para você. Nós vamos ficar aqui mais ou menos, eu vou ficar falando aqui mais ou menos uns 40 minutos. De 40 a 50 minutos, depois a gente tem um apelo. Você tem 40 minutos para colocar a tua mente cativa ao que o Senhor vai falar aqui nesse lugar. Porque às vezes a gente se distrai. A gente fica falando um com o outro, né? Com o vizinho, com o irmão, sobre assuntos que não tem a ver com o que está acontecendo aqui agora. Rola uns memezinhos aí, né? Enquanto o pastor está pregando, eu estou pensando na pizza, eu vou esquentar o frango, sobrou maionese, né? Irmão, isso tudo vai dar certo, depois a gente resolve. São 40 minutos para a gente se concentrar aqui no que o Senhor quer falar conosco. Você topa? Amém? Tenta não desviar a sua atenção. Eu quero falar algo sério com você hoje aqui. Uma palavra de Deus para nós, Marcos 16. Um texto que você conhece, se você não conhece, você deveria conhecer quase que de cor. Nós vamos ver do 14 ao 18, diz assim. Marcos 16, versículo 14. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham o visto ressuscitado. E disse-lhes, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, isso também serve para mim e para você, amém? Versículo 15, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será? Quem já foi batizado, faz assim. Quem crê em Jesus aqui, faz assim. Olha o que a Bíblia diz. Quem crer e for batizado, será? Quem já crê e quem já foi batizado, já foi? Então eu prego a salvos hoje aqui. Esses salvos, olha o que vai acontecer na vida deles. Os salvos, tem algum salvo aqui?
Amém? Estes salvos, versículo 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quem crê e foi batizado será salvo. E quem é salvo vai impor as mãos sobre um enfermo, e se você crê no nome de Jesus, esse enfermo será curado. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, porque nós cremos que nesses dias grandes coisas vão acontecer aqui neste lugar. Chamamos, meu Deus, por uma visitação de poder, de milagre, de cura, Senhor, que seja no meio do nosso arraial, em nome de Jesus, um tempo de cura, em nome de Jesus. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Pode sentar aplaudindo, irmão. Louvado seja Deus. Com a sua Bíblia ainda aberta em Marcos, vá até Marcos capítulo 1, por favor. Tempo de cura. Você sabe, irmão, enquanto você ora, enquanto você jejua, você busca o Senhor, eu tenho dito isso essa semana inteira. O jejum, ele não cura, quem cura é Jesus, amém? O jejum, irmão, ele não tem a ver com uma porta ser aberta. O jejum não tem a ver com alguém ser curado. O jejum tem a ver com eu ser uma pessoa mais espiritual. Matar a carne e aumentar o espírito. Então, muitas vezes nós somos ensinados ou aprendemos que eu preciso de um emprego, eu vou fazer um jejum. Você não faz um jejum para receber um emprego. Você faz um jejum para ser alguém mais espiritual, para ter mais de Deus na sua vida, para ser mais cheio do Espírito Santo. Amém? Agora, quem é cheio do Espírito Santo, perceba que eu não faço jejum e o jejum abre a porta, mas eu faço jejum e eu fico mais forte espiritualmente. E aí, mais forte espiritualmente, eu oro a Deus e Deus abre a porta. Você entende isso? O jejum não é o que gera. O jejum gera um homem espiritual, uma mulher espiritual, alguém cheio do Espírito Santo de Deus. O que deveria ser cotidiano, normal nosso, mas não é bem assim que funciona. Então, quando nós deixamos as nossas práticas normais, quando a gente muda o hábito, quando a gente mata a carne, a gente vai fortalecendo a nossa fé, fortalecendo o nosso espírito, fortalecendo o nosso relacionamento com Deus. E eu vou dizer, irmão, nós encerramos esse propósito aqui hoje. Mas um homem e uma mulher de Deus, alguém que é salvo, como nós dissemos aqui há pouco, ele precisa ter uma vida de jejum e oração. Você entende isso? Porque tem gente que diz assim: eu tenho saudade do tempo que a gente fazia mais jejum. Ué? Mas o que está te impedindo de fazer jejum? Nós muitas vezes apoiamos a nossa fé, ou às vezes a nossa falta de fé, em alguém, em um pastor, em um líder, em um marido, em uma esposa. Mas Jesus chamou você para ser filho dele, amém? E você não precisa de ninguém para te levar ao caminho, ao Pai hoje. Você tem esse acesso, você é livre. E o que é lindo entender, irmão, eu costumo dizer o seguinte, para ser didático. Quando eu recebo Jesus na minha vida, Azaf, quando eu aceito Jesus num idioma evangeliquez, né, numa linguagem de crente, quando eu aceito Jesus, quando eu sou salvo, é como se eu recebesse uma caixa, um pacote. E aí nesse pacote tem algumas coisas ali dentro. E esse pacote não é algo que eu posso escolher o que eu vou gostar, o que eu vou usar, que está ali dentro. Eu escolho ter o pacote ou não ter o pacote, amém? Eu escolho se eu vou andar com Jesus ou não. Mas no momento que eu escolho andar com Jesus, então vem um pacote completo, que é o plano de Deus para a sua vida. E o primeiro plano do Senhor para nós é nos salvar.
E esse plano tem tido êxito, amém? Tem sido bem sucedido. Porque se você crê e já foi batizado, você é salvo. Então, já começou o plano de Deus na sua vida. 2 aleluia. Começou o plano do Criador do céu e da terra na sua vida. Começou. Mas apenas começou. E enquanto nós estivermos aqui, a nossa carreira, ela vai sendo construída. A nossa vida com o Senhor vai sendo construída. E esse texto que nós lemos aqui, ele deixa isso muito claro. É muito simples. Primeiro, nós recebemos Jesus. Primeiro, nós somos salvos. Recebemos o poder de ser chamados filhos de Deus. E aí depois os salvos têm uma missão. E eu orando nesses dias, irmãos, por cura, junto com vocês, eu percebi uma coisa, irmão. Eu percebi algo que é muito claro nos nossos, está debaixo dos nossos olhos. A cura, quem faz é Jesus, através de um instrumento, através de uma ferramenta. Jesus pode curar sem instrumento nenhum? Pode. Mas não é esse o plano dele. Jesus, ele pode todas as coisas, amém? Mas o plano dele é usar a sua vida para que outros sejam curados. O plano dele é usar a sua casa. O plano dele é usar o seu testemunho. O plano dele é usar a sua família. Alguém está crendo e entendendo, já vai dando glória. Por quê? Porque às vezes hoje o meu testemunho ainda não é capaz de salvar alguém, porque ainda falta alguma coisa, porque ainda falta alguém chegar. Mas se o Senhor escolheu você, eu creio que Ele vai trabalhar na tua vida, e o seu testemunho será um instrumento de cura na vida de muitas pessoas. Então Ele escolhe, e essa palavra Ele dá aos discípulos, aos 12, aos 11, melhor dizendo, né? Só que essa direção também serve para nós, e isso vem acontecendo. E Ele diz que se você foi batizado, se você crê, você foi salvo, então estes sinais te seguirão. Isso é muito profundo, irmão. Se você é essa pessoa que foi salvo, que foi alcançado, que foi lavado e remido, que foi transformado, que foi curado, que foi sarado, então estes sinais te acompanharão, te seguirão. E eu quero dar ênfase, irmão, no último que nós lemos, porque é o que nós vamos falar hoje aqui. Lá no versículo 18, você vai expulsar demônios e você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ah, Jesus, eu creio nisso. Olha para a tua mão assim, irmão. Essa mão pode ser colocada sobre alguém doente e esse enfermo ou enferma pode ser curada. Meu Deus, isso é profundo. Eu quero animar você hoje aqui, irmão. Eu quero encorajar você aqui hoje, porque Deus, Ele tem um plano perfeito, um plano completo para realizar na minha vida e na sua. Quando Jesus, irmão, escuta isso. Quando Jesus diz isso aos 11, o que eu quero entender com vocês hoje aqui em Marcos capítulo 1, é que antes dele liberar essa palavra, e o Senhor, Ele é assim, Ele é perfeito. Porque quando nós vamos ver Jesus fazendo um primeiro milagre em um casamento, os discípulos já estavam com Ele. Então os milagres, eles vão acontecendo depois. Primeiro o Senhor vai ensinando, vai preparando. E o que eu penso, irmão, não é falta de sinal, não é falta de cura. Eu penso mesmo que Deus estava preparando você, ensinando você para usar a sua vida com poder. E em Marcos capítulo 1, nós vamos ver que os discípulos vão acompanhar os primeiros sinais, ou alguns dos primeiros sinais. Ao que tudo indica, o que dá a entender, o livro de Marcos, ele é escrito por Marcos, mas ele é inspirado, ou ditado talvez, por Pedro, pelo apóstolo Pedro. E Pedro é alguém que gosta de milagre, irmão. Se o Pedro fosse de hoje, nós íamos dizer que Pedro era do manto, irmão. Ele gosta de ver o negócio mesmo, porque o livro de Marcos, ele vai narrando os milagres todos.
é milagre em cima de milagre. Ele tá, Jesus tem poder, ele fez isso com esse, fez isso com aquele. E nós vamos entendendo, porque antes de Jesus chegar em Marcos 16 e dizer a eles, olha, a direção é essa agora, primeiro eles viram o mestre, primeiro eles viram Jesus fazendo muitas coisas. Em Marcos capítulo 1, eu quero ler do 21 ao 28 com você. Eu preparei 4 tópicos aqui. O primeiro é curando a vida espiritual. Muitos de nós, irmãos, escuta isso, acha que já é saradão nessa área, viu? Mas tem que ver direitinho. Talvez você precise de um toque de Jesus hoje. Curando a vida espiritual. Marcos capítulo 1, versículo 21 ao 28, nós vamos ler. Diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava com quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Tá bonita essa tradução, né? O que ele está dizendo aqui, apareceu um endemoniado. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem endemoniado, possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Um dos primeiros milagres que Jesus fez, tá ali mesmo, no top 5 ali, um dos primeiros é expulsar um demônio, irmão. Então eu quero falar um pouco sobre cura, que Jesus pode curar enfermidades. Jesus pode curar doenças, amém? Você crê nisso? Mas nós não podemos ignorar que algumas coisas em nossas vidas precisam ser curadas, e às vezes eu não tenho uma doença que foi um diagnóstico médico, mas eu tenho algo que está me travando. Eu vou dizer algo, nós não vamos nos aprofundar muito nisso, mas eu quero, irmão, expor alguma coisa que eu creio, como eu aprendi, como eu acredito, melhor colocando, né? Sobre possessão de demônio. Você crê que existe um Deus, um Espírito Santo, um Senhor, anjos que te guardam, amém? Glória a Deus, eu também creio. Mas você crê também que existem principados, potestades, espíritos dominadores, demônios, que tentam te roubar, te matar, te destruir, acabar com a sua casa, com a sua fé, com a sua família. Alguém crê nisso também? Sim ou não? Sim. Tem hora, ou tem alguns momentos, ou algumas pessoas que não gostam nem de pensar nisso. Tem medo. Eu tenho medo, eu não gosto dessas coisas. É verdade, irmão. Tem muito crente que morre de medo de demônio. Você não pode ter medo de demônio. Escuta o que eu vou te dizer. Você pode aprender, você pode chegar com medo, mas você não pode viver uma vida de medo, de temor de demônio. Por quê? Pelo simples fato que o espírito que está com você é muito maior do que qualquer demônio. Amém? Mas também nós não podemos ignorar que existe uma batalha espiritual, que existe uma guerra, que existe o Senhor que está te guardando, mas existe também um diabo que está tentando de todo jeito entrar na tua vida e fazer uma bagunça. Tiago vai dizer, capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele vai fugir de você. Se ele vai fugir de você, quando você sujeitar a Deus, quer dizer que ele está ali, né? O que Pedro vai dizer? Que ao derredor, ao nosso derredor, existem leões bramando, rugindo, querendo devorar, procurando a quem possa devorar. O que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4?
Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Então, está muito claro, está escrito. Nós podemos entender que o diabo está aí, ele quer fazer o trabalho dele. Ele quer agir, ele quer trabalhar. Se eu der um lugar, o diabo entra. O que é dar um lugar? Se eu cometer um pecado, uma prática de pecado. Se eu enganar, se eu mentir, se eu ficar escondendo algumas coisas, se eu tenho vida dupla, se eu sou um hipócrita, um fariseu, se eu conto só uma mentirinha. O diabo não está se importando se você vai abrir um portão ou só uma brechinha na porta. Ele só precisa de um espacinho para ele poder entrar e acabar com tudo que Deus fez e está fazendo na tua vida. Esse é o diabo. E o que eu quero dizer com você, irmão, para você entender? Aqui nós estamos vendo um homem que ele é possesso por demônios. E eu vou resumir de uma maneira muito simples para a gente poder entender. O diabo ele age de várias maneiras, mas nós podemos resumir todas essas maneiras em duas. Uma é quando ele toma conta da vida da pessoa, quando ele entra na vida da pessoa, como é esse caso aqui. Ele tomou conta, ele possuiu essa pessoa. E a outra maneira é de uma maneira externa, de influência. O diabo fica, ele não consegue talvez entrar, te possuir, mas ele fica ali, igual aqueles desenhinhos que a gente fica, o diabinho jogando uma setinha ali. Aquilo ali parece tudo brincadeirinha, irmão, mas é quase daquele jeito. O diabo fica ali, ó, não perdoa ele não. Vai lá dar um murro na cara dele. O diabo fica ali, ó, conta só mais essa mentira, ninguém vai ficar sabendo. O diabo fica ali, ó, ninguém precisa saber que você está viciado em jogo. Vai, tenta mais uma vez que você vai ganhar uma grana. O diabo fica tentando te enganar, dizendo assim, olha, você pode ser viciado na pornografia. Você pode ser alguém que tem uma vida de masturbação. O diabo quer te enganar. Essa é a influência. Ele fica aqui, ó. E se alguma dessas coisas, irmão, tem acontecido nos seus dias, e de alguma maneira a batalha ela sempre vai ser real nas nossas vidas. Você compreende? Não tem ninguém mais santo ou menos santo que não vai ter uma batalha. Não tem. Paulo tinha. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se de alguma maneira você sente que você tem ficado fraco, ou que o diabo tem tido êxito em alguma área da sua vida, você precisa de cura espiritual na sua vida. O que é isso? A gente precisa fortalecer o espírito. Esse demônio tem que ir embora. Escuta isso, irmão. Em nome de Jesus. Não tem lugar para demônio na sua vida. Não tem lugar para demônio na sua casa. Não tem lugar para demônio nos seus negócios. Se há alguma presença de demônio tentando te amarrar, te aprisionar, tentando roubar o que Deus quer fazer na sua vida, esse demônio precisa ir embora agora. Em nome de Jesus, você precisa ser curado espiritualmente. Só que essa, para mim, opinião agora, tá? É uma das curas mais difíceis, porque você não consegue ver que tem um demônio agindo na tua vida. Você consegue ver que tem um demônio agindo na vida de alguém, mas na sua vida é difícil. Você é avarento, não prospera por causa disso. Não ajuda ninguém, não contribui com o reino de Deus. Aí você dá várias desculpas, é avarento, ama o dinheiro, e você não sai do lugar, o teu trabalho não prospera, você não consegue se livrar das dívidas. Por quê? Porque tem um demônio amarrando você. Não podemos espiritualizar tudo, seu Jorge, mas também não podemos ignorar que o diabo trabalha assim na vida de todos aqueles que dão uma brecha. Então, se você tem algum desses sintomas, irmãos, vamos colocar assim, você precisa de uma cura espiritual. A notícia ruim é você chegar aqui e descobrir que está doente sem nem saber. A boa é que você pode sair daqui sarado e curado no nome de Jesus. Eu preciso me abrir para isso. Eu preciso querer isso. Eu tenho que entender isso. Então, quando Jesus dá uma ordem lá no final deste livro, vocês vão ser esses caras que vão impor as mãos. Antes disso, eles já estavam vendo Jesus expulsando demônios. Antes disso, eles já tinham sido enviados por Jesus, Mateus capítulo 10, para
curarem pessoas, pregarem o evangelho e expulsar demônios. Irmão, em um tempo de cura, que a direção é, você vai ser um agente de cura. A direção é, você foi curado, está sendo transformado para ser um instrumento de Deus nessa terra. Eu só tenho uma coisa para dizer com grande alegria para você: que muitos endemoniados apareçam no seu caminho. Não adianta fazer cruz credo não. Eu quero mesmo que o endemoniado possesso apareça na tua frente, para você pensar, eu corro ou eu oro? Para você ter experiência mesmo. Porque não dá mais, irmão, para a gente acreditar em um evangelho que a gente só ouve a história dos outros. Você precisa construir a sua própria história com Deus. E se esse é você, então, quando você vê um demônio, e eu posso dizer, irmão, com todas as letras, eles são reais. Eu já vi muitos. Quando você vê um, dá vontade de ir embora. Dá vontade. Mas depois que você expulsa o primeiro, você fala, onde tem outro aí? Agora o diabo vai se ver comigo. Porque você entende que não tem a ver com você, irmão. E pode ser quem for. Aí você pensa assim, o diabo está ferrado agora. Eu vou pegar ele. Você quer mais. Agora, se a gente não vive o que um salvo foi chamado e separado para viver, o que resta para nós é só o ônus. A gente vai encher de pó em uma prateleira, a gente vai ser um museu, a gente vai atrofiando, vai ficando doente, vai ficando enfermo, porque não está cumprindo o propósito que Deus te chamou, irmão. Que você seja curado e seja usado para curar muitas pessoas enfermas espiritualmente. Pode mandar, Senhor. Pode mandar. E é lindo, irmão, porque às vezes a gente está na igreja aqui, na igreja, pô, pastora Janete está aqui, cara. Pastora Janete, desde que eu conheço ela, o apelido que eu dei para ela é caça-demônio. Tipo aqueles caça-fantasma, sabe? Que tinha aquele filme. E muitos outros aqui. Aí você vai se garantir. Qualquer coisa chama o bispo, né? Se aparecer um endemoniado aqui, eu saio assim e já chamo alguém. Agora o que é legal, irmão? Quando não é na igreja. É legal demais. Quando você olha para um lado e para o outro, só tem você. Eu já contei essa história, eu vou contar porque tem muitas pessoas novas, para você entender. Uma vez eu estava ali em São Vicente de motinha, irmão, começou uma chuva que Deus deu. Aí você para pôr moto, parei num posto, né? Quando eu parei num posto, Gu, vai vendo, ali na Augusto Severo, antigo Imigrantes ali. Parei no posto de motinha, quando eu vejo uma roda assim, ó, um monte de gente, aquele filmando, aquele aglomeração. Aí eu disse, vixe, deve estar tendo alguma treta ali, alguma coisa, né? Quero nem saber, eu só quero pôr a minha capinha e ir embora. Daqui a pouco abre um clarão e aparece um cara. Meu Deus do céu. No meio da galera, da muvuca, irmão. É o testemunho, irmão. Não pensa que eu sou super alguma coisa, não. É só para você poder entender. Aí eu cheguei e falei, era um cara tava endemoniado, abaixado, gritando e tal. Era esse cara aqui, ó. Se manifestando mesmo. Aí eu disse, não tem nada a ver comigo isso daí. Eu só vim por a minha capa para ir embora. Na época eu estava até com o irmão que era da igreja. Hoje ele não está aqui na igreja. Ele estava de garupa. E eu disse, eu não vou lá não. E o irmão? Você é pastor, irmão. Vai lá. Eu disse, não, pô, já tem gente orando lá. E tinha uns irmãos lá orando mesmo e tal, de longe, querendo... E vídeo, filmando. Eu falei, não, jamais eu vou ali. Pra sair, né? Não era nem do jeito que tá hoje, mas naquela época já tinha os Facebook da vida, né? Irmão, eu fiquei tão incomodado, que eu tive que ir lá.
Aí eu parei do lado do cara assim, e eu falei assim, ó, fica quieto em nome de Jesus. Olha só, irmão, parece brincadeira isso. A gente conta com um tom de graça mesmo, né? Mas os caras do SAMU estavam tentando amarrar e eles não conseguiam. O cara se agitando todo, agitado, gritando e endemoniado mesmo. Na hora que eu falei, cala a boca, em nome de Jesus, eu falei assim, com esse tom de voz, do lado dele, ele desmaiou na maca. Desmaiou. Os caras do SAMU, todo mundo olhou pra mim, tipo, quem é esse maluco? Conclusão, irmão, não tem nenhum efeito especial para acabar essa história de uma maneira bonita, não. O SAMU levou ele desmaiado. Mas o demônio foi embora. Em um posto de gasolina com umas 30 ou 40 pessoas olhando. Minha oração para que isso aconteça na sua vida também. No mercado, no posto de gasolina, na rua da sua casa, aonde você estiver, que você seja um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Eu não estou aumentando nem 1 centímetro, irmão. Eu já tive muitas experiências dessas com a minha esposa. Eu já vi muitos irmãos, pastores, líderes aqui que estão com a gente hoje vivendo. Eu conheço isso, eu entendo. E o diabo, ele teme homens e mulheres de Deus. Ele vai embora. Ele bate em retirada. E eu quero dizer, irmão, que tem homens e mulheres de Deus para ajudar você aqui. Se você precisar dessa cura, nós vamos orar com você. Você vai ser curado em nome de Jesus. Você vai ser liberto em nome de Jesus. E se você já que, escuta isso, irmão. Eu disse, eu precisava de 40 minutos, 50, para você entender o que a gente ia falar hoje. Olha para a sua vida, irmão. Se a tua vida está amarrada em alguma área, você precisa dessa cura. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas chegou o tempo do Senhor falar, eu quero curar você. Você precisa ser humilde, se colocar à disposição, porque talvez sozinho você não vá conseguir vencer, mas Deus levanta alguém para andar com você, para orar junto com você, para impor as mãos em você, para que você seja sarado também nessa área, no nome de Jesus. Jesus só disse assim, ó, sai dele. E o demônio foi embora, irmão. O nome de Jesus tem autoridade sobre o inferno. O nome de Jesus pode libertar, sarar e curar toda enfermidade espiritual. É o nome dele. Não vai ser você, nunca foi eu, não é a pastora Janete, né? Por mais que Deus tenha esse carinho especial com ela, não tem a ver com ela, tem a ver com o que Jesus quer fazer na vida das pessoas e usar a sua vida. Amém? Glória a Deus. O 2, primeiro é curando a vida espiritual. O 2, irmão, curando a família. Eu não posso passar por isso, porque a família faz parte. Se a família não estiver junto, não tem como Deus operar ou desenvolver tudo que Ele quer fazer na sua vida, se você não estiver junto com a sua família. O mesmo capítulo 1 de Marcos. Nós vamos avançar só um pouco aí, ó. Marcos, capítulo 1, versículo 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Essa é a sogra de Pedro, irmão. Acabou o culto, Jesus expulsa o demônio. Olha que da hora. Ele vai embora. Pô, quem sai... Eu falei assim, não fica pensando em comida durante o culto. Mas depois que sai do culto, dá aquela fome, não dá? Quem quer alguma dica de pizza, pergunta pro Pasquale, irmão. Pasquale, ele é gerente de algumas pizzarias aqui na Praia Grande. E ele pode te dar todas as dicas. Fala nisso, abrir um parênteses aqui, eu não posso só esquecer de voltar onde eu estava, que você está me atrapalhando, hein, Pasquale? Eu quero agradecer o Pasquale, o Pipo, a Patrícia, alguns irmãos que vieram aqui essa semana e trabalharam até meia-noite, 1h da manhã, para curar o nosso telhado aqui. Irmão, alguns não tiveram aqui durante a semana, você não tem noção que era isso aqui, ó.
era desesperador. Eu disse, meu Deus do céu. Eu cheguei a pensar que a gente ia ter que mudar de galpão, irmão, para você poder ter uma ideia. Às vezes a gente dá uma potencializada, né? Mas isso aqui tava um caos, uma lama, água, chovendo dentro da igreja, literalmente. Foram quase 10 telhas, eu não sei ao certo quantas foram. Quase 10 telhas que voaram no vento de sábado passado para o domingo. Por isso a gente não teve o culto, né? E teve alguns irmãos, eu não vou ficar falando muito os nomes para não pecar contra alguém, mas o Pasquale, que me chamou o tempo inteiro, estava aqui vários dias, o Pipo e a Patrícia. Patrícia que eu falei, Pati, a gente vai ter que arrancar aquele tapete lá para pôr outro. Ela falou, o quê? O meu tapete? Não. Veio aqui ontem com uma máquina do Super Mario Bros, sei lá que máquina era aquela. Lavou aqui, me mandou umas fotos limpando, e ela falou, tapete tá cheirando a Downy. Alguém pode glorificar por isso? Downy é bom demais, não é? Quinta-feira tava um cheiro aqui, irmão. A Melina falou, mas a igreja tá muito fedida. E nós temos uns irmãos aí com um coração maravilhoso. Obrigado aí, né? O Pasquale tá aí desde o começo fazendo isso, né? E ele também. Pasquale é assim, irmão. Eu chamei ele de MacGyver essa semana. Você fala assim, eu queria uma passagem para Paris. Ele fala, eu vou arrumar o passaporte para você. Qualquer coisa que você precisar, é aquele homem. Levanta a mão assim, ó. Faz assim, ó. Aquele homem ali, ó. De pizza não é brincadeira, ele sabe todas, irmão. Pode. Então o Pedro sai com a galera do culto com maior fome. Né? O Pedro já estava lá na casa dele. O Thiago e o João. Vamos para onde? Vamos lá para casa do Pedro. Lá rola um rango, ó. Da hora. Chega lá, não tem rango, irmão. Por quê? Porque a sogra do Pedro lá, a cozinheira, tá doente. Tá enferma de cama. Tirando toda a brincadeira, irmão, o que eu quero dizer para você é o seguinte, nós não vemos muitas notas ou colocações sobre a sogra do Pedro. A gente não sabe nem o nome dela. Mas uma coisa, irmão, eu sei, se você levar Jesus para sua casa, você vai ser curado e a sua família também vai ser curada. Então, como eu curo a minha família? Levando Jesus para minha casa. Como eu curo a minha família? Cultivando a presença do reino de Deus dentro da minha casa. Como eu curo a minha família? O meu filho, o meu casamento, a minha sogra, tendo uma vida de Deus dentro da sua casa. Que Jesus esteja presente dentro da sua casa e o restante todo vai ser curado. Nós precisamos entender isso. Jesus nem estava ali para curar ela, estava ali para comer. Às vezes você está fazendo algo, irmão, não é nem buscando um milagre, mas porque você está servindo alguém. Meu Deus do céu, olha como é profundo isso. Eu preciso de uma cura, mas como eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou servir alguém que está com fome. Eu servir alguém que está com fome gera uma cura de enfermidade dentro da minha casa. Quem está entendendo isso, irmão? Às vezes nós precisamos de algo que não podemos fazer. Continua servindo. Continua abrindo a sua casa para Jesus. Continua fazendo o que o Senhor te chamou para fazer. Porque no momento que Ele estiver lá dentro da sua casa, a tua família também vai ser alcançada com cura. Meu Deus, isso é lindo. Eu queria que fosse ontem. Às vezes não é no nosso tempo, mas continua fazendo. Continua servindo. Continua sendo um lugar onde Jesus encontra algo. Porque a sua casa, a sua família vai ser visitada com cura. E o nome do Senhor vai ser exaltado. Amém? Jesus cura ela e sai. E fala aí, beleza, agora faz o feijãozinho aí para nós. Olha que lindo isso, irmão. A mulher estava com febre de cama. Ovelha. De cama com febre. Jesus toca ela e ela vai fazer o feijão. Imagina a alegria dessa mulher. Eu fico imaginando ela lá preparando, cortando o bacon para pôr no feijão, fazer um feijão bem caprichado. Jesus está aí, né? Dando risada e chorando ao mesmo tempo. Por quê? Eu estava doente, achei que ia morrer. Agora eu estou firme e forte, cheio de saúde. Então eu quero adorar o nome do Senhor. Eu quero fazer o meu melhor para Ele. Como é lindo servir o Senhor, irmão. Tem alguns momentos que nós não entendemos mesmo, mas continua servindo, para que essa visitação alcance a sua casa também,
para que o Senhor chegue lá também, com cura sobre a sua família. Amém? Terceiro, esse é um dos pontos, né, fortes do que eu quero falar aqui hoje, que é o que a gente fez o propósito, curando as enfermidades. O livro de Marcos, capítulo 1 ainda. Você vê como a Bíblia ela é rica, né, irmão? Se você tiver hábito de ler um capítulo só, olha o quanto Deus fala conosco. Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler agora o 32 ao 34. Diz assim: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Irmão, olha só, viver com Jesus é lindo, né? Ele vai no culto, tá pregando, ensinando a galera, com autoridade, nunca ninguém tinha visto aquilo. Aí aparece um endemoniado. Ele fala o quê? Sai dele, não atrapalha o culto não. Manda o demônio embora, o cara é curado espiritualmente. Aí ele fala, beleza, acabou o culto, você viu? Teve manifestação lá, o demônio, imagina os discípulos, papo. Teve um demônio lá, mas Jesus mandou o demônio embora. Aí vai, chega para comer, a mulher está doente, não tem comida. Ele sara a sogra do Pedro. Aí depois ele está lá, comeu feijão. Irmão, se você não come feijão, você tem algum problema. Tem gente que fala, eu não gosto de feijão. Eu não vou nem entrar em discussão se o feijão é por baixo ou por cima, mas tem que ter feijão, irmão. Amém? Tem que comer feijão. Com farinha é top. Você não gosta de feijão? Ama feijão, ufa. Ele deu um trim ali, fiquei com medo. Depois, irmão, a galera descobre que Jesus está ali. E aí vem a cidade, olha isso, uma galera, uma multidão na porta daquela casa, no lugar onde Jesus estava. E Jesus curou toda sorte de enfermidade. O que eu entendo com isso, irmão? Jesus curou gente de todo tipo, com várias doenças, com várias limitações, com vários problemas. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não importa a enfermidade qual é, não importa qual é o diagnóstico, Jesus pode curar qualquer enfermidade. Nós precisamos crer nisso, irmão. Nós não temos poder, mas às vezes a nossa fé quer esmorecer. A gente, diante de um diagnóstico, a gente quer esfalecer, irmão. E é verdade que alguém vai morrer. Sempre morre. Deus tem o tempo também. A gente nasce e a gente morre. Mas enquanto houver vida, nós precisamos clamar para que o Senhor faça, sobretudo a vontade dEle, mas que, se possível for, Ele manifeste cura. Toda sorte de enfermidade. Jesus curou paralítico, Jesus curou cego, Jesus curou surdo, Jesus curou enfermos de lepra, Jesus curou todo tipo de enfermidade. Eu tenho uma palavra para te dar, irmão. Fortalece a fé. Fica com a palavra do Senhor, porque Jesus, Ele pode curar toda enfermidade. Ele pode. Ele tem poder. Ele é o mesmo. Jesus morreu há 2000 anos atrás, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E o Jesus que estava vivo, curando naquele tempo, Ele está vivo e no nosso meio hoje também. E Ele pode curar, e Ele pode usar a sua vida para curar a outros também, em nome de Jesus. Amém? Quarto e último, irmão, nós vamos continuar orando por enfermidade. Eu quero continuar com esse texto, que eu particularmente sou apaixonado. Marcos capítulo 1, versículo 40. Todo mundo tem um texto, irmão, que precisa ser chamado de seu texto de pregação. Se você não sabia dessa, aprende, né?
Tem gente que já é mais desenrolado, tem vários, né? Mas se você não tem muitos textos para pregar, você precisa ter um para chamar de seu. Você entende isso? O que eu vou pregar? Eu conheço esse texto aqui, eu vou pregar ele. Você tem que ter um para chamar de seu. E eu já disse isso algumas vezes também. Esse texto foi o que eu chamava de meu no começo da minha conversão inteira. Por quê? Porque lá no começo eu não conhecia a Bíblia, irmão. Eu não sabia pregar sobre várias coisas, mas eu sabia esse texto aqui, que Deus tinha falado comigo de uma maneira profunda. Então eu pregava ele em muitos lugares que eu ia. Versículo 40, Marcos capítulo 1, versículo 40 diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo, fazendo-lhe então veemente advertência. Logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda a parte vinham ter com ele. Por que eu falava que eu chamava esse texto de meu? Porque quando eu encontrei Jesus, é tão meu esse texto, irmão, que dá aquela aquecida, né? No coração quando a gente fala sobre isso. Quando eu encontrei Jesus, eu era esse leproso. Eu era alguém doente, eu era alguém enfermo, eu era alguém com problemas. Eu era alguém com enfermidades profundas. Enfermidades na minha alma. Enfermidades no meu espírito. Eu precisava ser alcançado, eu precisava de salvação, eu precisava de um toque do Senhor. E aí quando alguém me falou e eu resolvi aceitar essa proposta, eu cheguei a Jesus e disse assim: como esse leproso, eu preciso ser limpo. E Jesus foi tão maravilhoso comigo, irmão, que eu senti exatamente isso que esse homem viveu. Eu quero ser limpo. Tá bom, eu também quero, seja limpo. Isso aconteceu na minha vida, irmão. Eu era alguém improvável, alguém impossível, alguém que não gostava de crente, de religião, que não tinha contato nenhum com o evangélico, com o cristianismo, que não conhecia nada disso, tinha vários preconceitos. Mas no momento que eu descobri que eu tinha uma enfermidade e precisava de cura, Jesus não me rejeitou, Ele simplesmente falou: eu quero que você seja limpo. E Ele me curou. E o quarto tópico, que é esse texto que nós estamos lendo, eu quero colocar o nome de cura completa. Nós precisamos de cura no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Eu quero ler um texto com vocês em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses 5, versículo 23, assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto o apóstolo está dizendo assim: corpo, alma e espírito. Eu não quero entrar em nenhuma polêmica aqui, alguns já discutiram esse texto, né? Tricotomia, dicotomia, eu não quero falar sobre nada disso. Eu quero falar aqui, irmão, que nós temos responsabilidade sobre o nosso corpo, a nossa alma e o espírito. E o que eu percebo no meio da igreja, irmão, é que alguns irmãos e irmãs, eles recebem a cura em uma área da vida e continuam enfermos em outra área de suas vidas. E eu quero crer, irmão, e compartilhar com você
que Jesus, o nosso Deus, Senhor e Salvador, que Ele curou uma área da nossa vida, Ele também pode curar outra área. Ele pode fazer uma cura completa na minha vida e na sua. Alguém crê nisso? E quando Jesus encontra aquele leproso, tudo que nós, a primeiro momento, né, entendemos é que Ele cura o físico, que Ele cura o corpo, que Ele tira a lepra, que Ele cura uma enfermidade. E isso também é verdade, amém? Ele cura mesmo, Ele cura o corpo, Ele sara as feridas, Ele remove a lepra. Só que o que nós vamos entender estudando, irmão, um pouco, é o quê? Que as pessoas que tinham lepra naquele tempo, elas eram excluídas da sociedade, elas eram rejeitadas. Elas não podiam ir no mercado, elas não podiam morar junto, elas não podiam estar em um lugar público, porque a lepra era contagiosa, então elas eram rejeitadas. Então, ao que tudo indica, alguém que é rejeitado também desenvolve uma enfermidade emocional. Às vezes essa enfermidade emocional, ela também é de difícil diagnóstico, porque às vezes a gente cria o quê? Uma casca, né? A gente fica durão, a gente vai encarando as coisas, mas dentro desta casca existe uma ferida que precisa ser tratada, precisa ser curada, precisa ser sarada. E o que Jesus faz na vida deste leproso é curar o corpo dele, mas também curar a alma e o espírito dele. Ah, esse é Jesus, irmão. Esse é o nosso Jesus. Ele cura sim as nossas enfermidades, Ele pode curar, e nós estamos orando crendo que Ele vai curar, mas Ele cura também as nossas emoções, Ele cura também o nosso espírito, Ele cura o corpo, a alma e o espírito. E aquele homem, e eu quero crer que essa palavra também está sobre as nossas vidas, aquele homem, Shirley, ele volta para a galera dele. Agora você imagina comigo aqui, irmão, eu já estou indo para encerrar. Ele é rejeitado, ele não pode ir em lugar público, ele mora no lugar onde os rejeitados moram, onde a galera que é enferma, que é rejeitada, que é pobre, que é esquecida mora. Ele volta, ele sai de lá, ele está cheio de feridas no seu corpo. A lepra são feridas na pele, no físico. Não são só feridas, a carne apodrece, cheira mal, junta bicho. Ele sai lá da galera, da tribo dele, desse jeito, cheio de ferida, cheio de enfermidade. Ele vai até Jesus, no texto que a gente acabou de ver, e fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus diz: eu quero, seja limpo. E aí Jesus olha para ele e fala: não conta para ninguém. Como? Eu tinha umas feridas no meu braço, no meu corpo, no meu rosto, na cabeça. Agora eu volto para o lugar onde existem muitos enfermos e eu não tenho mais ferida nenhuma. Eu fui curado de uma doença que para os homens era impossível de acontecer naquele tempo. E aí o que acontece, irmão? Uma coisa linda, e eu penso que o Senhor vai fazer isso na minha vida e na sua. Ele tem feito isso aqui na Igreja Viva. Ele faz uma cura completa nas nossas vidas. E o que acontece, eu disse isso lá no começo, essa cura habilita a gente a levar as boas novas. Essa cura garante que os sinais vão te acompanhar em todos os lugares aonde você estiver. Por quê? Porque na hora que ele chega lá na tribo dele, na galera dele, o que a Bíblia vai dizer, e isso é maravilhoso, é que a cura dele faz com que as pessoas que estão enfermas gerem esperança em seus corações. Se ele foi curado, então eu também posso receber essa cura.
Esse texto que nós acabamos de ler, ele vai nos mostrar que Jesus teve que sair da cidade. Por quê? Porque uma cura completa foi capaz de atrair uma grande multidão para onde Jesus estava. Eu não sei se você está entendendo, irmão, mas eu estou querendo dizer para você o seguinte: o Senhor está te preparando, te ensinando, Ele está curando você de uma maneira completa e genuína, porque a tua cura vai arrastar uma grande multidão de enfermos, de necessitados até a presença do nosso Senhor. Esse é você, irmão. Por favor, olha para o irmão do teu lado e diga assim: é você. A cura completa vai gerar um grande instrumento de Deus nesses dias, em nome de Jesus. Esse é, olha para o teu irmão e diga assim: esse é você. Por isso eu queria pregar isso para todo mundo. Eu queria falar para todo mundo, Asaf: olha, eu estava cheio de ferida, olha, eu tinha muitas enfermidades, mas eu encontrei alguém que eu nem conhecia, que é capaz de curar toda a enfermidade. Você também pode, vem comigo, vem, eu quero te apresentar esse Jesus que cura tudo, que cura de uma maneira completa, que cura enfermidade física, que cura o corpo, que cura a alma, que cura a rejeição, que cura todos os traumas. Jesus, Ele pode curar tudo, e até o nosso espírito também. Ele é Jesus. O tema hoje é tempo de cura, irmão. Eu posso te afirmar uma coisa aqui, sem medo de errar: todos nós precisamos ainda de cura em algum lugar da nossa vida, e sempre vai ser assim. Eu posso te afirmar sem medo de errar: quem é mais curado é quem é mais humilde, quem reconhece, quem entende, quem se arrepende, quem vai até o Senhor e fala: olha, ainda tem esse lixo aqui, ó. Ainda tem essa ferida aqui, ó. Ainda tem esse problema aqui. O Senhor pode me ajudar? O Senhor pode me curar? A cura completa. Escuta, irmão, nós falamos sobre cura espiritual. Jesus expulsa os demônios, toda ação de demônio, toda herança demoníaca sobre a tua vida. Quando Jesus entra, o meu pai separou, meu avô separou, o meu tataravô separou, batia na mulher, traía a mulher, teve filho com outras mulheres. Toda a herança espiritual maldita, diabólica, ela é encerrada na sua vida quando Jesus entra nela. Teu pai pode ter separado, tua mãe, teu bisavô, quem for, irmão. Se Jesus estiver na sua vida, a sua história vai ser diferente. A história não vai ser repetida, porque haverá cura espiritual. Amém? Se você precisa de cura na sua família, então você precisa trazer Jesus para sua casa, para dentro da sua família, porque se Ele estiver lá, Ele gera a cura que você necessita lá dentro da sua casa. Nós falamos sobre enfermidades, nós oramos essa semana inteira. Jesus tem poder para curar qualquer enfermidade, irmão. Como nós provamos isso? Até o Lázaro, que já tinha morrido, Jesus foi lá e ressuscitou ele. Então Ele pode mudar qualquer diagnóstico, Ele pode curar qualquer enfermidade. Enquanto houver vida, nós vamos continuar orando e clamando para que haja cura. Você entende isso? Enquanto houver vida, nós vamos orar para que haja. Enquanto houver esperança, nós vamos orar para que haja cura. E Jesus pode curar qualquer enfermidade. E nós encerramos isso, irmão, criando um entendimento que Jesus quer curar você de uma maneira completa. Entende isso, irmão? Entende isso. Dá uma atenção para isso hoje. Coloca a tua mente e teu coração nisso.
Se tem alguma coisa fora do lugar ainda na tua vida, Jesus, Ele pode curar. Ele pode curar de uma maneira genuína, de uma maneira completa. Ele pode curar corpo, alma e espírito. E eu preciso preservar isso. Amém? Eu preciso cultivar isso. Se eu fui curado, o que eu tenho que fazer? Cuidar disso para que eu não fique doente de novo. Você entende isso? Então, irmãos, nós precisamos cuidar. O que é cuidar? Cuidar do corpo é o que, irmão? Por incrível que pareça, parece que essas coisas aqui é só religião e não é. Sabe o que é cuidar do corpo? Eu disse isso várias vezes aqui. É beber água, irmão. É tomar sol. É fazer exercício, irmão. Isso é cuidar do corpo. Ah, o pastor agora vai fazer culto ao CrossFit. Não, mas eu também não vou ser babaca igual você de ficar falando mal. Quem entende isso? Se você não quer se cuidar, para de falar mal, é feio para você. Mas você deve se cuidar. Fazer uma caminhada, dar uma corridinha, tomar uma água, ir para academia, fazer o que for, irmão. Cuidar do corpo. Amém? Aí depois você fica, pedra no rim. O diabo tá furioso comigo. Irmãos, toma água. Eu tomo uma vez por semana. Não é o diabo não, é você mesmo, irmão. Se for o diabo é porque ele dominou você e está usando a sua vida. Cuidar do corpo, amém? Não dá para espiritualizar tudo, mas também não dá para tirar a nossa responsabilidade. Tem que cuidar, irmão. Tem gente que é viciado em remédio. Viciado em remédio. De todo tipo, por quê? Porque não faz uma atividade física. Porque não sai para andar para comprar um pão na padaria. Irmão. Cuidar da alma. O que é cuidar da alma? Parar de ficar assistindo coisa que fica contaminando a minha alma. O que é cuidar da alma? Ter bons relacionamentos com homens e mulheres de Deus que vão edificar a minha vida. O que é cuidar da alma? Ter pessoas na minha vida que são referências, cheias do Espírito Santo de Deus, para que na hora que eu estiver enfraquecendo, essa pessoa me dá uma palavra, para que eu possa ser sarado, curado, para que eu não fique prostrado novamente, porque Jesus entrou para curar. Percebe? Às vezes nós queremos ficar chamando um milagre, a coisa mais impossível do mundo, quando a gente não faz o simples. Que é o simples, irmão? Andar com homem e mulher de Deus. Ah, não posso andar mais com os meus amigos do mundo? Eu tenho uma regrinha básica para mim, irmão. Básica. Eu só ando com homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Ah, então você não anda mais com ninguém do mundo, não fala com ninguém do mundo. Perceba, eu vou te ensinar agora. Se você aplicar essa regra na sua vida, metade dos seus problemas vão ser resolvidos. Eu não ando com eles, mas se eles quiserem, todos podem andar comigo. Eu não vou num boteco, eu não vou numa zona, eu não vou em roda de escarnecedores, mas eu converso com todos que querem conversar comigo, respeitando quem eu sou. Parece a mesma coisa, mas não é. Tem gente que se ilude e diz assim: eu vou lá colar no boteco porque eu vou pregar lá, daqui a pouco caiu. Você pode estar com todo mundo, desde que você não saia do lugar onde Deus te colocou. Amém? Eu tenho muitos amigos hoje que não são crentes, irmão. Mas eles não me tiram do lugar onde eu estou. Eu não vou até o lugar deles para ser amigo deles. Eu não vou fazer o que eles fazem para conseguir ter a amizade deles. Eu não faço isso. Você pode dizer o que quiser, mas essa regra para mim me ajudou e matou metade dos meus problemas. Quando eles estão comigo, eles não têm as conversas que eles têm na vida deles normal. Se eles tiverem, para mim já não serve. Se eu tiver num grupo que começa com conversinha errada, eu saio do grupo. No mesmo momento, eu saio do grupo. Já aconteceu. Eu saí de alguns grupos e as pessoas me colocaram de volta e não fizeram mais o que faziam.
porque respeitam um homem e uma mulher de Deus. Às vezes você fica com medo, que vão pensar de mim, que agora eu sou um crente chato, que agora você é homem e mulher de Deus, irmão. E isso vai requerer de você algumas renúncias. Quer ser curado na sua alma? Então, invista em coisas que são saudáveis para a sua alma. E o Espírito, irmão, é andar no corpo aqui, ó. É se encher do Espírito mesmo, não tem outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero ser bem sucedido. O que é ser bem sucedido? Não é ser rico, irmão. É estar bem no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Tá cheio de gente milionária que está com a alma falida, que está com o corpo destruído, que nem sabe o que é o espírito. Milionário, bem-sucedido diante dos olhos do mundo, falido em casa. Você quer saber o que é bem-sucedido? É você estar bem no seu corpo, porque a gente só valoriza a saúde quando ela falta. Tenho saúde todo dia, tô nem aí, vou fazendo o que dá na minha cabeça. Quando ela falta, é que eu fico pensando. Valorizar a alma e o espírito. Você vai ser bem-sucedido e haverá uma cura completa sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém? Eu quero que você fique de pé. Eu vou ser muito rápido aqui. Eu vou fazer um apelo só, irmão, e nós vamos orar. Se você precisa de cura em alguma dessas coisas que nós falamos aqui, eu quero que você venha aqui agora. O culto vai acabar daqui a pouco, nós vamos orar por você aqui. Se você entendeu que você precisa ser tocado, receber cura da parte de Deus, sai do seu lugar agora, vem aqui correndo, que nós vamos orar com você, irmão. E nós cremos que o Senhor, Ele vai fazer, ou continuar fazendo, o que Ele tem separado você para viver. Vem, pode vir, nós vamos espalhar aqui, nós vamos orar juntos aqui. Queria chamar os irmãos aí, os pastores, líderes. Nós vamos orar por eles. Eu quero que os pastores e líderes, antes de orar, escuta isso aqui, ó. Quem vai orar, pastor e líder aqui, quem for orar agora, eu quero que você pergunte para essa pessoa pelo que nós vamos orar. Não precisa falar, se você não tiver à vontade especificamente que mas por que área nós vamos orar? Quero orar pela minha família, eu quero orar pelas minhas emoções, pela minha alma, eu quero orar pelo meu espírito, eu quero orar pelo meu corpo, que eu tenho uma enfermidade. Então eu quero que você diga a essa pessoa que vai orar por você, por qual motivo você vai estar orando. Amém? Só isso. Então, cada um que você for orar, pergunte antes para essa pessoa pelo que você está orando. Amém? Pode começar a orar, irmão. Pode começar a orar. Você que está aí na igreja, irmão, estenda a sua mão para cá. Estenda a sua mão para cá, para que você possa ser um intercessor também. Para que o Senhor realize aqui no nosso meio hoje coisas especiais, coisas milagrosas aqui. Para que haja cura mesmo neste tempo sobre a vida dessas pessoas, sobre a vida desses irmãos e irmãs. Porque o Senhor nos chamou aqui hoje para tratar de um assunto sobre cura em todas as áreas, uma cura verdadeira, uma cura completa, no nome de Jesus. Então ore, interceda, irmão. Se você não vai vir aqui na frente, comece a interceder por esses irmãos e irmãs.